subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 3. A inerrância da Bíblia. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos outra vez juntos para estudarmos a lição de número 3, a inerrância da Bíblia. Na verdade, nós vamos nessa lição estudar dois vocábulos: infalibilidade e inerrância da Bíblia. Ambos os vocábulos apontam a veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia não falha e também não erra. E como todas as demais lições, nós dividimos em 3 pontos. 1, o que é a inerrância da Bíblia. 2, vamos estudar o Espírito Santo preservando as Escrituras. E no ponto 3, estudaremos também a verdade nas Escrituras. Esta lição, assim como as outras, tem a sua importância e relevância em virtude de conceitos que nos são tão caros. Nós vimos na lição de número 1 a autoridade da Bíblia, na lição de número 2 a inspiração da Bíblia e agora a inerrância da Bíblia. E todos esses conceitos são importantíssimos e eles estão também intrinsecamente ligados. Então vamos ao ponto número 1, o conceito de inerrância bíblica. Quero, mais uma vez, destacar aos professores e aos superintendentes que compreender a inerrância da Bíblia é doutrina essencial para assegurar a supremacia das Escrituras, que é o tema das lições desse trimestre. Primeiro, é importante destacar que abrir mão da inerrância da Bíblia é o primeiro passo para abrir mão da autoridade da Bíblia. Se for admitida alguma falha ou algum erro nas Escrituras, nós estaremos desconstruindo a veracidade das Escrituras e colocando por terra toda e qualquer certeza de inspiração divina. O perigo repousa principalmente em tempos pós-modernos, quando alguns princípios hermenêuticos valorizam o ceticismo. Alguns princípios hermenêuticos valorizam o racionalismo, como, por exemplo, o emprego da autocrítica negativa e também o emprego negativo do método histórico-crítico na interpretação das Escrituras, tentando relativizar a verdade e reconstruir o texto bíblico. Em virtude destas discrepâncias e desses equívocos que estão acontecendo na teologia liberal e presente nessa sociedade pós-moderna, surgiram então diferentes conceitos de inerrância no cristianismo. Há, para os teólogos liberais, níveis distintos de inerrância. E por isso que nós estamos reafirmando nessa lição a inerrância absoluta da palavra de Deus. Desse modo, é importante deixar bem claro para os alunos qual é o conceito de inerrância que nós adotamos em nossa profissão de fé e nossa ortodoxia pentecostal. Em síntese, então, a inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo. Tudo que afirma, tudo que diz. Desse modo, a Escritura é isenta de erros em todos os aspectos, não apenas no aspecto espiritual ou doutrinário. A Bíblia é isenta de erros também em aspectos éticos, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. Esse argumento é irrefutável. Por quê? Porque Deus é o autor da Bíblia e Deus não erra. Portanto, se a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Perceberam, prezados professores, superintendentes, que a lição está intrinsecamente ligada às lições anteriores? Se eu afirmo a autoridade da Bíblia e afirmo a inspiração da Bíblia, eu também preciso afirmar
que ela é inerrante, que ela não contém erros, porque o seu autor é Deus. Nós temos também na lição informações de que a própria Bíblia reivindica a sua inerrância. Por exemplo, no livro de Provérbios está escrito: toda a palavra de Deus é pura. Provérbios 30, verso 5. Essa declaração implica dizer que a autorrevelação inerrante por meio da sua palavra está ao alcance de todos aqueles que em Deus confiam. Deus é completamente confiável. Suas palavras não necessitam de especulação humana para torná-las completas. Deus é absolutamente confiável. O salmista, no Salmo de número 18, verso 30, ele disse: a palavra do Senhor é provada. Isso significa dizer que a palavra de Deus, tendo sido testada como prata ou qualquer outro metal que passa pelo fogo, foi descoberto que ela era tudo o que prometia ser. Ela é pura, ela é verdadeira, ela é provada. O profeta Samuel também assegura, em 2 Samuel 22, 31, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Esse texto tem paralelo com o Salmo 18, 30, que nós acabamos de citar. Ratifica-se então que Deus nunca erra. O caminho do Senhor é sempre o correto. Todas as suas palavras têm sido cabalmente provadas e passadas pelo teste da veracidade. Portanto, a Escritura reivindica a sua inerrância. O texto bíblico, prezado professor, superintendente, é preciso enfatizar isso ao aluno. O texto bíblico é imutável, é absoluto e é inerrante. Além de todos esses textos, podemos lembrar as palavras de Cristo em João 10, 35, quando ele disse que a Escritura não pode ser anulada. Essa declaração indica que inexiste erro nas Escrituras. A Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. Um outro aspecto a ser destacado no subponto 3 é a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. Alguns teólogos e estudiosos consideram que infalibilidade e inerrância são vocábulos sinônimos e há muita confusão acerca disso. Então, esclareça aos seus alunos, se alguém levantar objeção, de que há diferença entre infalibilidade e inerrância. Por exemplo, em relação à Bíblia Sagrada, ser infalível significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente, conforme Isaías capítulo 55, verso 11. E, além disso, alguns ensinam que a Bíblia é só infalível no que diz respeito à sua mensagem salvífica e não a consideram como isenta de erros em outras questões. E é por isso que nessa lição enfatizamos que para nós, os pentecostais, a Bíblia Sagrada é tanto infalível como inerrante, ou seja, ela não falha e também não erra. E não só apenas em questões salvíficas, mas em todos os demais aspectos da vida humana. Como já citado, questões culturais, questões geográficas, questões científicas, de toda a ordem e natureza, a Bíblia Sagrada é infalível e é inerrante. Também quero aqui destacar como subsídio que a Escritura, a palavra de Deus, inspirada, infalível e inerrante, está presente, essas expressões, na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus do Brasil.
a nossa declaração de fé diz o seguinte: cremos que a Bíblia Sagrada é inerrante, completa e infalível palavra de Deus. Então, repetindo isso para os alunos, infalível significa incapaz de falhar e inerrante significa livre de qualquer erro. Enfatize isso, destaque isso. A Bíblia Sagrada é infalível e também inerrante. Nós já vimos que ela é inspirada e estas expressões nos dão então a frase de nossa declaração de fé que diz: cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, a única, infalível e inerrante regra de fé e prática para a vida do cristão. O ponto número 2 desta lição vai tratar sobre a questão do Espírito Santo preservar as Escrituras. E aí nós trazemos à igreja, aos alunos, pontos importantes, como por exemplo, os manuscritos autógrafos. O que são manuscritos autógrafos? São os originais, os textos com a grafia de próprio punho dos autores bíblicos ou dos escreventes sob o texto no idioma original. Neles, nos autógrafos, foram registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. A objeção que alguns levantam sobre a inerrância do texto bíblico é de que estes textos originais não existem mais. Eles foram substituídos por cópias pelos manuscritos. Então, nós declaramos que, embora esses documentos originais não tenham sobrevivido por uma questão cultural, os que nós temos hoje disponíveis, as cópias manuscritas, não perderam a inerrância, porque o Espírito Santo preservou os manuscritos conforme o texto original, porque é o Espírito Santo quem inspirou a palavra e é o Espírito Santo também quem conserva a palavra. Nesta, então, afirmação, declaramos que a inerrância das Escrituras, sim, absolutamente, pertence aos documentos autógrafos, aos documentos originais. Porém, cremos, enfatizamos, ensinamos e temos provas suficientes de que as cópias desses manuscritos são cópias fiéis dos originais, que preservaram a exatidão daquilo que foi por Deus revelado. O Espírito Santo providenciou e manteve a revelação divina incorruptível. Dessa forma, se entendermos que não é assim, nós estaremos negando a autoridade da Bíblia. E isso é importante, outra vez, destacar. Os textos autógrafos são os originais e os manuscritos são as cópias fiéis dos originais, de modo que a exatidão daquilo que Deus revelou está tanto nos autógrafos como também nos textos manuscritos. E é o que nós veremos agora de modo específico no subponto 2, os manuscritos apógrafos. As cópias dos manuscritos originais são chamados de apógrafos, não confundir com apócrifos, são coisas distintas. Os textos apócrifos são os textos de cópias ou manuscritos dos originais que existem hoje, como já dito em lições anteriores, cerca de 25.000 cópias manuscritas da Bíblia Sagrada. A maior delas em hebraico e em grego, mas também tem em latim, e também tem cópias em aramaico, em árabe, em copta, em siriaco, em armênio, em gótico, etiópico e tantas outras. Porém, não se pode, em hipótese alguma, dizer que esses escritos contêm erro, porque até hoje não há qualquer prova científica
ou histórica de que houve alguma alteração ou alguma mudança nos textos sagrados, apesar das várias hipóteses, das várias acusações que eruditos neoliberais, não ortodoxos o fazem. Até hoje não há evidência alguma de que o texto bíblico foi alterado. Nesse mesmo sentido, deve-se atestar que a veracidade do cânon do Novo Testamento está também fundamentado em suas cópias manuscritas. Nós temos cerca de 5.800 textos manuscritos do Novo Testamento somente na língua grega, isso sem falar nos demais idiomas. E todos esses manuscritos afiançam a credibilidade, a confiabilidade e a suficiência desses escritos. Em contraste com os escritos sagrados, que nós temos todas essas cópias, 25 mil cópias da Bíblia como um todo, 5.800 só do Novo Testamento em grego, nos textos da humanidade, a maioria deles contém cerca de 10 manuscritos, escritos até um século depois dos seus originais, e eles não são, pela história e pelos seus estudiosos, contestados. E a Bíblia Sagrada, que contém 25 mil cópias manuscritas, bem próximos dos textos originais, são por teólogos liberais, neoliberais, e por ateus e por céticos e racionalistas contestados. Por isso, nós estamos estudando nessa lição que, para a ortodoxia pentecostal, as evidências são suficientes para afirmar que o ato da inspiração aconteceu uma só vez, na redação primária dos textos autógrafos, dos textos originais, mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais, os textos apócrifos. Então, para nós os cristãos, a Bíblia Sagrada é inerrante, inclusive nos textos apócrifos. Vamos agora ver os textos apócrifos e textos pseudepígrafos. A palavra apócrifo significa secreto ou oculto, muitas vezes utilizado para escritos secretos ou para seitas. E mais tarde a palavra passou a ser usada para os livros espúrios, ou livros heréticos, ou livros falsificados no cristianismo. Nós temos, por exemplo, no cânon do Antigo Testamento, da Bíblia Católica, a inserção de 7 livros apócrifos, que pelo catolicismo foi inserido a partir do Concílio de Trento, em 1546, e foi chamado pelos teólogos católicos de livros deuterocanônicos, que foram reconhecidos após estudos. Eles são, por exemplo, Tobias, Judite, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão, não confunda com Cânticos de Salomão, e Eclesiástico, também não se pode confundir com Eclesiastes. Porém, esses 7 livros, eles contêm erros, contêm doutrinas falsas, contêm práticas divergentes das Escrituras, como, por exemplo, a oração pelos mortos, e por isso, esses livros deuterocanônicos ou apócrifos, eles nunca foram aceitos pelos judeus e nunca foram inseridos no cânon do Antigo Testamento pela comunidade judaica. E é por isso que nós, os pentecostais ortodoxos, também não os aceitamos por serem livros espúrios. Também, esses livros não têm nenhuma autenticidade divina, nem tampouco são livros confiáveis. Portanto, nós os desprezamos. E existem ainda os livros pseudepígrafos. Os livros pseudepígrafos significam falsos escritos. São textos que foram escritos com um pseudônimo, como alguém que estivesse escrevendo e utilizasse para isso
a autoridade, por exemplo, de um dos apóstolos. Eu vou citar apenas dois. No Antigo Testamento nós temos o livro de Assunção de Moisés. É um livro pseudepígrafo, um livro falso. No Novo Testamento nós temos vários, entre eles tem o Apocalipse de Pedro, e são livros, então, pseudepígrafos que dizem ser da autoria de alguém e não é. É livro falso, por isso nós também não reconhecemos. Nem mesmo a Igreja Católica ousou inserir textos pseudepígrafos no Novo Testamento. Dito isso, vamos ao ponto de número 3. A verdade nas Escrituras. Ora, eu quero enfatizar isso aos professores. Se nós destacamos aos nossos alunos que a Bíblia tem autoridade na lição de número 1, que a Bíblia é inspirada na lição de número 2, e agora na lição de número 3, estamos garantindo aos alunos, por todas as evidências, que a Bíblia é infalível e é inerrante, então a verdade que contém nas Escrituras é absoluta. O termo verdade, então, corresponde à realidade, à exatidão dos fatos em concordância com o pensamento de Deus. Porém, teólogos da modernidade alegam que não existe verdade absoluta e são apoiadores do relativismo. Um teólogo, aliás, um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, desenvolveu a teoria da modernidade líquida, em que os valores absolutos dão lugar a valores relativos. Aquilo que era sólido passa a ser líquido, e especialmente nos valores. E muitos dos teólogos aderiram a essa ideia e então ensinam que não há verdade absoluta, que existem várias verdades. Eu tenho uma verdade, você tem outra verdade, a sua verdade é diferente da minha verdade, e eu tenho que respeitar a sua verdade e você precisa respeitar a minha verdade, de modo que, se empregarmos essa teoria no texto bíblico, então a verdade da palavra de Deus passa a ser relativizada. Não é algo fixo, não é algo absoluto, é algo que pode ser modificado. E é por isso que existe a ideia de alguns por aí dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia precisa ser reinterpretada, que a Bíblia precisa ser ressignificada. E é claro que discordamos cabalmente disso, trata-se de heresia. A Bíblia é a verdade. E aqui eu quero destacar esse ponto tão importante. Quando nós afirmamos que a Bíblia contém a verdade, nós estamos dizendo que parte da Bíblia é verdade, inspirada por Deus, e parte da Bíblia é palavra de homem. E nós discordamos desta assertiva. Para nós, a Bíblia não contém a verdade. Para nós, a Bíblia é a verdade. Também, nós não ensinamos que a Bíblia torna-se a verdade. Alguém diz que ela se torna a verdade quando algo pode ser cumprido ou experimentado na vida de alguém. Independente de alguém experimentar a palavra e independente de alguém aceitar se o que está escrito é palavra de Deus ou palavra de homem, para nós, os ortodoxos, os pentecostais, a Bíblia é a palavra. Ela é inspirada, ela é infalível, ela é inerrante. Então, destaque isso, deixe isso claro para os seus alunos. Embora nós reconheçamos que exista o multiculturalismo, há diferentes culturas, há diferentes costumes, há diferentes comportamentos, para nós a Bíblia Sagrada continua sendo a verdade. Ela não será modificada para se adaptar à cultura ou a costume da sociedade. O próprio Cristo asseverou isso. Passarão os céus e passarão a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Desse modo, o subponto 2 trata sobre a verdade espiritual e moral. Ora, se a Bíblia é inerrante, é infalível, se é inspirada por Deus, então os princípios adotados pela ética e pela moral cristã dependem exclusivamente da Bíblia. E desse modo, são valores imutáveis
implica dizer que a verdade da Bíblia não pode ser relativizada, não pode ser flexibilizada para atender o egoísmo ou as vãs filosofias da mentalidade humana. Os padrões bíblicos para o nosso viver espiritual, moral e ético não sofrem mudança, porque a Bíblia é infalível, a inerrante e a imutável palavra de Deus. E até em relação a verdades históricas e científicas, que é o último ponto. Quando a ortodoxia declara que a Bíblia Sagrada é a nossa regra infalível de fé e prática, nós estamos dizendo que a Bíblia não falha em nada e não erra também em nada. Ou seja, tudo que a Bíblia revela é infalível e inerrante. Isso se aplica a tudo, no que diz respeito à salvação, no que diz respeito aos fatos históricos e científicos. Em suma, finalizamos afirmando que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. A Escritura não se equivoca. Por exemplo, quando trata da criação da humanidade, quando narra os eventos da história, quando trata de fenômenos científicos, significa que Deus guiou e orientou os autores bíblicos por meio do Espírito Santo e preservou o registro bíblico de qualquer inverdade, de qualquer falha ou de qualquer erro, de qualquer ordem e de qualquer natureza. Portanto, enfatizamos, a Bíblia Sagrada é infalível e inerrante, inspirada palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.